Ih, deu um. O inacreditável que passa pelos nossos olhos e faz com que venhamos a achar ser obra de inteligência artificial. Mas, infelizmente, não é inteligência artificial, senhoras e senhores. E o nosso exército brasileiro, mais uma vez, se supera. Fiquem comigo até o final para entender toda esta situação, se você, até agora, ainda não se situou sobre isso. Vem comigo, vem! Alô, perrengueiros de plantão! Tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem por aí e por aqui. Eu andei dando uma sumidinha na semana passada e, ironicamente, foi a semana que eu me programei pra colocar os vídeos de uma forma mais acirrada, digamos assim, e me embolei todinha. Antes de continuar com esse assunto, pra quem chegou aqui no canal de paraquedas e não está entendendo nada, calma, deixe-me me apresentar rapidamente. Meu nome é Isabela Caetano, mas pode me chamar de Bela Caetano. Sou ex-militar de carreira da Força Aérea Brasileira. Fui até segundo sargento e este canal é para falar dos perrengues do universo militar, inclusive os meus próprios, pois a minha carreira foi uma sucessão de perrengues. Já temos alguns vídeos aqui na playlist da história da Sargento Isabela Caetano. Sem mais delongas, sejam muito bem-vindos aos novatos aqui e vamos falar sobre as pilastras humanas do Exército Brasileiro? Então vem comigo. O assunto do vídeo é sobre um evento que aconteceu e foi noticiado em várias mídias e principalmente nas redes sociais. Está relacionado ao Exército Brasileiro colocar soldados do seu efetivo variável, os rapazes que entram como recrutas, para serem pilastras humanas, ou seja, soldados segurando os obstáculos para os cavalos dos oficiais saltarem no campo de equitação. Gente, em todo o meu tempo como militar da Força Aérea Brasileira, eu nunca imaginei presenciar, mesmo que seja por vídeos ou fotos, algo do tipo. E é inacreditável que isso é uma realidade. É triste, é bizarro, é inacreditável, mas para alguns membros do Exército, isso ainda foi encarado com muita naturalidade. Isso é o mais espantoso. Segundo a revista Sociedade Militar, a atividade registrada durante a tradicional formatura das esporas douradas na Escola de Equitação do Exército, subordinada à 1ª Região Militar, no Rio de Janeiro, gerou forte repercussão nas redes sociais, e não é para menos. E foi vista pela maioria dos usuários das redes sociais, sendo militares ou não, como sendo uma prática humilhante, arriscada e incompatível com os valores esperados de uma instituição militar moderna. Esse moderno é o texto da Sociedade Militar, que eu discordo. Essa é a questão. As 3 forças armadas ainda estão, ao meu ver, na época passada. Sendo que, fazendo uma comparação, a aeronáutica é que está mais moderna aí, mas também tem os seus perrengues relacionados a isso. Entre os comentários de críticos nas redes sociais, após a divulgação dessas cenas, os mais recorrentes comentários foi sobre desumanização dos soldados, uso inadequado do efetivo militar, elitismo hierárquico e afastamento dos valores institucionais. Diz o texto aqui: a imagem de soldados como estruturas humanas para saltos de cavalos foi vista como símbolo de desprezo institucional pelas praças e militares de base. Agora, aqui comigo, por favor. Quem é da interna sabe que isso sempre existiu. Sempre foi assim. Claramente, pelas histórias de ex-militares do Exército e da Marinha, eu, como fui da aeronáutica, posso afirmar que o tratamento com os militares, praças e nas instituições da Marinha e do Exército são piorados. A única diferença é que essas imagens, elas escandalizam. Elas tornam tudo que já existe na interna em termos de rebaixar os jovens que entram por alistamento de uma forma muito mais aberta. E realmente é uma vergonha alheia no nível que não dá para entender como alguns lá de dentro conseguem normalizar isso. Sobre obstáculos. Beira a insanidade.
A matéria, publicada pela revista Sociedade Militar, buscou a opinião de especialistas no assunto, na área de equitação, e, obviamente, classificaram a prática como irregular e potencialmente perigosa. Gente, mas sério, independente da opinião dos especialistas, para qualquer pessoa extremamente leiga no assunto, isso é tão óbvio que fica mais absurdo ainda tentar entender como muitos dentro do exército considerou algo plausível. Segundo especialistas buscados e questionados pela revista Sociedade Militar, cavalos que são usados para a prática de equitação costumam pesar em torno de 500 quilos. São aqueles cavalos mais robustos. E um simples toque desses cavalos nas barras podem gerar acidentes graves. Lembrando, o cavalo desse tocando ou se jogando ou caindo por cima de um soldado. O regulamento da Confederação Brasileira de Epismo proíbe expressamente que pessoas segurem barras ou obstáculos para os saltos de cavalos durante o hipismo. A diferença é que, normalmente, as forças armadas se consideram superiores aos devidos regulamentos das devidas atividades regulamentadas. É isso. Reforçando que a prática, embora vista por alguns como simbólica ou tradicional, fere diretrizes básicas de segurança. Lembrando, é vista como tradicional dentro do Exército Brasileiro. Agora, a parte que mais me choca é como assim que só agora isso está vazando nas redes sociais. Por conta dela, Capri é considerado o pai da equitação moderna. E é verdade que todos nós sabemos, principalmente quem já foi da interna, de qualquer força armada, é que acontecendo um acidente com qualquer destes soldados, claramente o exército viria com qualquer outra historinha paralela à condição deste soldado estar prestando um serviço que é completamente irregular e que põe em risco a vida dele, a vida e a integridade física. Mas não seria essa historinha que o exército iria contar e todos nós sabemos, né? Para além desse acontecimento, existem outros casos tradicionais de outras aberrações em que são usados soldados, né? Porque os soldados são o verdadeiro bombril dentro das Forças Armadas. Eu mesma já fiquei sabendo de inúmeros casos no sentido de usar soldados, principalmente taifeiros, para serviços domésticos de superiores hierárquicos. Com os gastos, com o salário ainda da União. Lembro que na época, quando eu vi esses casos, né, de, nossa, pegar militares para ser serviçais particulares desses superiores hierárquicos, eu ficava me perguntando como esses militares também aceitavam isso, né? Para além de ter um cargo que não permite que eles questionem tanto assim, né? Tem também a questão de deles serem beneficiados pela própria relação com esses superiores hierárquicos, que normalmente eram de posto de patente muito alta. Então ficava naquele um lavando a mão do outro. Bom, aproveitando o caso, deixar aqui um relato pessoal. Para quem já acompanha o canal Perrengues Militares sabe que eu atuava na área da saúde e na época que eu atuava na área da coleta sanguínea em uma determinada unidade da Força Aérea Brasileira, quando tinha a presença de estagiários do curso técnico de patologia clínica ou laboratório, isso regulamentado pelo próprio diretor, certinho, eu costumava ser orientada por uma determinada superior hierárquica para reservar os estagiários para treinar somente no braço dos conscritos, que são os jovens que estão entrando para o alistamento militar obrigatório. Na verdade, era sempre uma recomendação, tá? Nunca foi uma ordem direta no avião. E justamente porque era uma recomendação, lembrando, ela dava essa recomendação falando baixo e meio sem graça. Porque nessas horas, a nossa consciência já nos acusa. Todos nós temos um certo nível de consciência. E nessa hora, com certeza, a consciência dela pesava, mas por proteção institucional do setor, ela fazia essas recomendações. E eu lembro que os outros sargentos, eles atendiam prontamente, só que eu não. Eu não. Pra quem já viu o meu vídeo do desabafo da baixa militar, eu já entrei, a minha personalidade já era não padrão. Então na hora eu nunca tive motivos pra discordar na cara dessa oficial, até porque eu sempre tive um carinho, uma simpatia pela profissional, pela pessoa em si, não era uma pessoa mal intencionada. Mas eu falava assim, e esse não se cumpria, tá? Quando eu estava com estagiários na sala de coleta e a responsabilidade era minha, independente do que aquele estagiário fizesse,
no braço de qualquer paciente, eu priorizava os pacientes de veia boa, a famosa veia boa, que na maioria das vezes são homens mesmo, mas isso independente da antiguidade. Tanto é que comigo, uma estagiária já treinou no braço de um aviador, tá? Eu lembro que eu autorizei o aviador vendo, né? E eu mostrei pra ela e tal, e o aviador acompanhando todas as etapas. E na hora eu acho que a estagiária só ficou nervosa, assim, e ela não conseguia completar. E eu só peguei o suporte e liberei ela e terminei. Pra quem ficou curioso se o aviador reclamou ou não, não. Ele era muito tranquilo, era um militar muito tranquilo, eu não conhecia, mas era um militar tranquilo. E se ele reclamasse, eu teria minha justificativa, tá? Porque os estagiários estavam ali de forma regular pela Força Aérea Brasileira. Então, eu não me admitiria fazendo isso, deixando os conscritos para serem somente eles, cobaias dos estagiários, por não terem voz. Isso nunca aconteceu comigo, né? Segundo a matéria da revista Sociedade Militar, o Exército até então não deu explicações sobre o caso, mas naquele mesmo período teve uma matéria com o Metrópolis, tá? E é aquela história, né? O soneto sai pior do que a emenda, né? Porque entrevistaram um militar graduado, não deram informações do nome, e foi dito assim: a Cavalaria do Exército comemora o aniversário no dia 10 de maio. No período é comum que oficiais do regimento se apresentem em exibições. Os soldados que estão segurando as barras o fazem não por falta de estrutura. Afinal, temos no Exército vários suportes de obstáculos herdados das Olimpíadas de 2016. Acontece que as fotos em questão são de apresentações nas quais os obstáculos mudam rapidamente, por meio do manuseio dos próprios soldados. E continua assim: ou seja, o oficial que já recebeu treinamento para montar a cavalo salta o obstáculo, retorna e na sequência salta um obstáculo diferente suportado pelos mesmos soldados, para facilitar, né, o trâmite. Muda-se a altura e o formato das barras de maneira dinâmica. Os soldados que fazem suporte para as barras costumam gostar da função. Vocês conseguem acreditar nisso? Eu não consigo, não. Pois contribuem para uma data importante do Exército. Dias antes, eles recebem orientações prévias de como atuar. Não é uma função permanente, mas que costuma ocorrer apenas no período do aniversário da cavalaria, concluiu. E eu suspeito, obviamente, que a bucha sobra para os mais modernos, né? Todo mundo sabe que é isso que acontece. Eu quis mostrar isso pra vocês pra tocar ainda nesse assunto, porque eu achei que foi muito pouco abordado aqui, ao menos na plataforma do YouTube. E colocar o meu repúdio a isso, tá? Ou qualquer atitude semelhante a essas, de usar os soldados porque eles não têm voz. Relembrando que estamos prestes a efetivar um alistamento feminino nas 3 Forças Armadas e elas não terão voz. Ou vocês duvidam disso? Eu, na época, como sargento de carreira, eu briguei pra ter voz. Preciso avisar. E é isso. Gostaria dos comentários de vocês. Deixe seus comentários aqui. Eu vou adorar responder. Eu faço questão de responder a todos. Mesmo que demore alguns dias, todos são devidamente respondidos. Se você ainda não viu uma resposta minha no seu comentário, dá uma olhadinha porque tem resposta. E se você caiu aqui de paraquedas e gostou do projeto Perrengues Militares, não deixe de se inscrever, que isso é muito importante para o canal. Detalhe, já estamos prestes a alcançar os 1000 inscritos e eu já estou programando sim a primeira live do canal, que vai ser de comemoração desses 1000 inscritos, porque é um marco para qualquer canal no YouTube, né? Temos alguns marcos aqui: os primeiros 1000 inscritos, depois os primeiros 100 mil inscritos, depois os primeiros 500 mil inscritos e depois 1 milhão de inscritos. E todos os marcos nós vamos viver aqui sim. Já está afirmado, já está declarado. E se você sente de participar, de contribuir com esse projeto e fazer parte dos primeiros 1000 inscritos, não deixe de se inscrever, ative o sininho das notificações, compartilhe esse vídeo caso você sinta a importância de mostrar para algumas pessoas, né? Que elas precisam entender alguns causos dentro do ambiente militar que não são tão abordados assim tão abertamente, mas deveriam e vão continuar sendo abordados, ao menos aqui no canal Perrengues Militares. Compartilhe nos grupos militares mesmo. Não tem problema, deixa esse povo me xingar, eu sempre falo isso. Eu tô aqui mostrando a cara tapa. Não esqueçam de marcar o gostei do vídeo, tá? Coloque o joinha, por favor. Isso pra vocês é só um toque, um simples toque, mas pra quem está desse lado aqui, é extremamente importante. E vocês, com esse simples gesto, vai estar ajudando a esse vídeo subir. Nos veremos no próximo vídeo desse canal, que vai ser logo logo. Tô me programando aqui pra fazer mais frequentes, tá? Beijo enorme para todos vocês e tchau, tchau! Tchau!